o encerramento do mês da família, e eu vendo a igreja cheia, com as famílias aqui reunidas. Que bênção, que maravilha. Eu peço a Deus que o Senhor esteja a trabalhar na instituição principal da igreja, que é a família. Porque também nós somos família da fé, irmãos. Nós somos família, somos irmãos em Cristo. E se a família nossa, do nosso lar, estiver em desordem, irmãos, não estiver firmada na rocha que é Cristo, com dificuldade também, muitas das vezes, nós iremos caminhar entre a família da fé. Eu sempre gosto de dizer que a igreja é como uma família de porco-espinho que vive no Alasca. No Alasca é bem frio e os porcos-espinhos, eles precisam se juntar para não morrer de frio. Mas quando se junta, o que acontece? Um espeta o outro. Um espeta o outro. Nós não esperamos da igreja uma perfeição, irmãos. Eu vou ferir algum irmão aqui alguma hora. Posso falar de uma maneira que desagrade. E você também, irmão, pode me ferir também. Saiba disso. Mas aqueles que estão em Cristo são maduros o suficiente, irmãos, para saberem suportar as lutas, as adversidades. Porque se não estivermos unidos e sairmos, vamos morrer de frio. Uma frieza espiritual, onde nós não sentimos uma insensibilidade com relação às coisas de Deus. Quem não está no meio da família da fé, ele não consegue perceber. A sua mente está cativa para as coisas deste mundo, para os ganhos deste mundo. Mas aqueles que estão, irmãos, juntos e unidos, eles sabem o que é mais importante, a herança mais importante. E eu quero que essa herança, ela chegue até o teu coração, em o nome de Jesus. Abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Preste atenção nessa leitura, meu amado. O Espírito Santo vai falar ao teu coração. O Senhor está falando. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Armadilhas, viu? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De que maneira vocês vão fazer isso? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar mais uma vez. Pai, em concordância com o coração do teu filho, Pai. Espírito Santo, esteja trabalhando agora, Senhor, sobre cada coração, sobre cada mente. Deus, que a nossa mente esteja agora sendo cativa e os nossos olhos estejam voltados
para o seu trono, o trono da graça. Pai, que a sua palavra ela encontre, Pai, os meios necessários para penetrar no mais profundo deste coração. Ó Deus, e que esta espada, Pai, ela seja afiada hoje. Ó Deus, e que ela possa alcançar juntas, medulas, e atravessando, alcance o espírito desta vida, Pai. Ó Deus, e que o teu mão poderosa, o poder do teu evangelho, opere segundo o teu querer. Assim eu te peço, Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho uma notícia para você. A notícia que eu tenho para você é: estamos em guerra. Estamos em guerra. A guerra, irmãos, a maior guerra e batalha que nós podemos travar não são as guerras entre governos mundanos, não é os guerreiros que estão lutando entre Ucrânia e Rússia, entre Irã e Israel, Estados Unidos e Irã, não é, irmãos, entre batalhas humanas. A maior batalha que nós travamos é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual, irmãos, é uma batalha que eu e você não podemos negligenciar, porque nós não enxergamos de maneira material, nós não podemos tocar, não é palpável, não é visível aos nossos olhos. É uma batalha, irmãos, e é desafiante isso, porque ela desafia a nossa racionalidade, o nosso entendimento. É uma batalha, irmãos, que nós muitas das vezes estamos vivendo em um mundo paralelo, vidas que estão sendo tomadas, irmãos, por prazeres, por conquistas, por benesses deste mundo. Mas em contrapartida, eles estão perdendo aquilo que é mais importante, a sua eternidade. Uma morada, irmãos, eterna, um lugar, irmãos, onde nós estaremos para todo sempre, sempre e sempre. Costumo dizer, irmãos, que eu falando certa vez para Nicolas, que nós vivemos em um jardim que o inimigo ele governa, e ele plantou flores, frutos, e colocou diversas coisas belas diante dos nossos olhos, de maneira a nos apreender nesse jardim, e que nós pensemos que o nosso lugar é esse jardim, mas há um paraíso fora de tudo isso. Há um paraíso fora de todas essas coisas, porque cada flor, cada fruto e cada mordida que você der neste lugar, há um veneno para a sua alma. Há algo que está envenenando o teu coração, a tua mente, que está turvando o seu entendimento acerca da verdade e que não te permite ver a realidade das coisas. Quando Paulo ele escreve a carta aos Efésios, ele está preso. E na prisão ele olha todos os dias, passando diante da sua cela, soldados, centuriões, homens de batalha, homens que lutavam batalhas, e lutou ali em diversos campos, e o maior exército da terra, o exército romano, estava diante dos seus olhos. E Paulo, observando as armaduras, os detalhes ali da armadura do exército mais poderoso da terra naquele momento, ele faz uma aplicação para a nossa vida espiritual. Batalhar essa guerra, irmãos, exige que eu e você entendamos a seriedade que existe no mundo espiritual. Existe no mundo espiritual forças, e aqui ele usa palavras, irmãos, de governos, assim como existem na terra, existem governos e hierarquias, capitães, chefes, governadores, principados, irmãos, que estão a influenciar esse mundo, e não é de maneira teatralizada. Ele não vai pegar a sua mão, ele não vai pegar a sua mão e vai mexer você como um boneco, não.
mas são forças que influenciam de verdade, poderosamente, vidas e direcionam sistemas para tentar corromper os corações dos homens e afastar esses homens da verdade que é Cristo. Nós não podemos, irmãos, negligenciar esta luta. Nós não podemos, irmãos, olhar este mundo de maneiras puramente materialista. Vivemos em um mundo também que é espírito, nós somos espírito. E se negligenciarmos isso, irmãos, estamos fadados à derrota. Paulo, ele fala no capítulo 5 um pouco da família, do lar cristão. Ele vai falar de como o homem deveria tratar a sua esposa, de como a esposa deveria respeitar o marido, de como os pais deveriam corrigir os seus filhos, mas não com ira, de como o servo deveria servir ao seu senhor. E falar sobre família, irmãos, é falar também acerca de como nós devemos nos proteger, como nós devemos lutar por nossas famílias. Precisamos enxergar essa realidade espiritual. Não podemos negligenciar isso. Você vê as coisas materiais diante de você, mas você não sabe que há um reino espiritual maior do que tudo isso. Eu lembro que eu estava ainda no início da minha caminhada. Nós estávamos morando em Termares, e do lado do nosso prédio, era um prédio bem pequeno, e do lado era um prédio muito grande, com aqueles elevadores panorâmicos. E nós fizemos uma amizade com uma família com jovens que moravam num apartamento daquele prédio. E na minha casa, como eu já compartilhei com os irmãos, era um lar muito conturbado. Praticamente confusão das grandes todos os dias. E eu me lembro que, numa dessas confusões, eu e meu irmão tivemos que sair de casa e passamos quase que o dia todo na orla da praia. E ele conversando comigo, ele olhou para mim e disse: Gil, eu estou com fome, eu acho que eu vou voltar. E eu disse: vamos esperar mais um pouco. E sentamos na calçada ali da orla de Intermares. E ele olhou e falou assim: Gil, por que a nossa vida é tão difícil? Você busca Deus, você vai para a igreja, mas a nossa vida é muito difícil. E ali a família de fulano, que eles já me falaram que são ateus, os pais são ateus. E eles conseguem tudo. E eu olhei para ele e falei assim: Estênio, como o inimigo ele vai mexer num time que ele está ganhando? Por que o inimigo vai atrapalhar um jogo que já está vencido? Se aquelas vidas, elas estão longe de Deus, muito mais o inimigo dará neste mundo, para que elas continuem distante da verdade que é Cristo. Ele olhou para mim e pensou: é verdade, as nossas lutas, Estênio, elas estão sendo contadas no céu, e eu creio que pela fé um galardão está sendo preparado para todos que prevalecerem diante das tribulações deste mundo. Eu não falei com essas palavras, sabe, irmão? Mas foram palavras que tinham esse sentido. Fato é, irmãos, que diante da minha caminhada houve lutas e batalhas que muitas das vezes eu não entendi e que afetou o meu coração e a minha mente, porque eu não entendia deste mundo espiritual e dessa batalha espiritual. E eu quero que você se preserve disso e se prepare para isso, para que você não seja atacado, irmãos, porque aquele que está em Cristo, ele é atacado na mente. Éfeso era uma cidade ocultista, de feiticeiros, faziam-se rituais, magias. Os feitiços, irmãos, eles eram voltados para atacar órgãos das pessoas. Eles faziam feitiços contra vidas que afetavam o coração, os rins,
o pulmão. As maldições que eles faziam também, elas afetavam a mente, perturbavam, pessoas ficavam loucas. Há escritos, documentos históricos que relatam isso. Magias para deixar o outro louco. Era um lugar, irmãos, de pura ação espiritual. E essa igreja, ela precisava entender este mundo, para ela poder entender as batalhas que estavam sendo travadas dentro dos seus lares. Porque se nós não travarmos essas batalhas com oração, com consagração e com entrega, irmãos, nós sairemos perdendo. Nós seremos feridos. Irmãos, se nós não estivermos preparados, irmãos, nós não iremos avançar. Permaneceremos ali somente na defensiva. Se tivermos um escudo, mas não tivermos a espada, irmãos, se não estivermos com os calçados adequados, se não tivermos, irmãos, com o equipamento certo, irmãos, nós seremos tragados e destruídos pelos ataques deste mundo. Eu quero dizer para você, não é com a sua força, não é com a sua estratégia, é com a estratégia de Deus. A armadura é dele, amado. A armadura é de Deus. Se eu e você não tivermos a consciência de que precisamos nos revestir desta armadura, nós seremos consumidos durante essa batalha. Ele nos empresta a sua armadura, a verdade é essa, ele não dá essa armadura para mim e para você, é um empréstimo. Paulo, ao falar dessa armadura, ele fala de textos de Isaías, do profeta Isaías. E em Isaías, Deus vai falando acerca da armadura que ele próprio veste. E agora Paulo diz que ele nos entrega dessa armadura para que nós possamos lutar estas batalhas. Ei, eu quero dizer para você, não tenha medo. Não recue. Nós fomos chamados para sermos combatentes, guerreiros, irmãos, para sermos valentes. A Bíblia, ela dá diversos exemplos disso. Nós temos Gideão, que ao se preparar para lutar contra um grande exército medianita, ele apenas com 300 homens, ele pede para esses homens passarem no rio, e aqueles homens mais preguiçosos, que se abaixavam para beber a água, que não estavam atentos às circunstâncias que estavam ali, eles foram desprezados. Mas aqueles que estavam com os olhos atentos, vigilantes, pegavam a água, a mão, lançavam sobre a água e levavam até a boca, esses ali estavam prontos. Sabiam da realidade que estava por vir. Se você não está atento à realidade ainda que te cerca, que o Espírito possa bradar ao teu coração, porque o Senhor te chamou para ser um guerreiro. E talvez você não entenda muito disso, e você viva se escusando de todas essas coisas, se ocupando de coisas e coisas e coisas. Mas o Senhor, Ele brada ao teu coração: você é um guerreiro, você é um combatente. Eu te chamei para guerrear e para lutar contra principados e potestades que cercam este mundo tenebroso. Ter essa armadura, então, irmãos, é entender que essa armadura é de Deus e que a nossa força é de Deus. Veja o que diz o verso 10: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é a minha e não é a sua estratégia. O Senhor dos Exércitos, sabe o que significa o Senhor dos Exércitos? É aquele que é Senhor de toda a estratégia. Nós temos certos direcionamentos da nossa vida que a gente quer tomar, que a gente quer tomar as rédeas, que a gente quer decidir. Paulo, irmãos, diz que o inimigo, ele abre portas e fecha portas. E muitas das vezes
ele nos diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Eu já contei para você, lá em Minas Gerais, eu morava numa cidade de Governador Valadares, e eu já convertido, mas ainda novo na fé, 2 anos, né, depois de aceitar a Cristo, e eu encontro com um amigo meu, no ano de 2003, e eu estou lá conversando com ele, e nós passamos por um rapaz que tocava numa banda muito famosa da região. Não teve aquelas bandas, aqui tinha uma banda também, a Alaúça, né? Era uma banda como o Alaúça, naquela época que era o auge, lá em Minas. Mas lá em Minas era mais rock. E eu lembro que a gente passou por ele, rapaz, olha o vocalista e guitarrista da banda, ó. E ele falou assim, ele era meu amigo. E era. E, irmãos, ele conta que esse rapaz que estudou com ele era um rapaz muito tímido, muito franzino, muito depressivo. E ele conta que ele tinha muitos problemas familiares. E de repente esse rapaz começou a fazer sucesso e cresceu, e a banda fez sucesso ali na região. E a maneira dele se portar mudou, ele não tinha mais timidez, ele era um rapaz que falava, que conversava, que as meninas olhavam para ele. E Boca, encontrando com ele, esse meu amigo, não era nem para ter falado o nome, e o meu amigo, ele falando a respeito dele, ele pergunta para ele, como é que você mudou de uma hora para outra, mudou tanto? E esse rapaz disse, olha, eu vou contar para você o que eu fiz. Eu era adolescente e estava passando por um problema muito sério, e minha família, ela tem uma chácara, e os familiares se reúnem nesse lugar, e nós estávamos reunidos ali, e desse momento esse rapaz foi para lá, e na sua crise existencial, ele toma a decisão de sair andando naquele lugar, para talvez tentar tirar a sua vida. Ele estava com um elemento cortante nas mãos, ele adentra ali na mata, vai andando, e ele fala para alguém, ele disse, se há alguém aí nos céus que esteja me escutando, fale comigo agora, porque eu vou me entregar a você. Se você tiver alguém que faça esse pacto e mude a minha vida, eu me entrego a você. E meu amigo contou então que ele, de repente, ele chega, ele ouve algo, e ele corta suas mãos, e aquele sangue fica pingando, e ele pede um sinal, e um cachorro preto sai do meio da mata e lambe a mão dele. Depois esse cachorro volta para a mata e desaparece. Depois daquilo a vida dele mudou. Tudo começou a dar certo para ele. Tinha fama, tinha riqueza, tinha mulheres, tinha tudo que este mundo pode dar, mas não tinha o essencial: Cristo. Cristo é o essencial para a tua vida, entenda isso. Mais importante do que todas as coisas, mais sério, mais real, mais sublime, mais grande, mais poderoso, mais santo. Cristo é aquilo que vai satisfazer o teu coração, que vai trazer paz para a tua vida, que vai alegrar, que vai te dar um propósito real. E ele convidou o meu amigo para entrar nisso também. E ele, conhecedor de Cristo, ele, longe de mim tal coisa. Há uma batalha espiritual sendo travada por tua vida.
Se você se inclinar talvez para as coisas de Cristo, eu tenho uma notícia não muito feliz para você. Talvez as coisas fiquem mais difíceis para você. Quando alguém chega para mim e conversa, eu falo assim: se você quer realmente ser feliz neste mundo, talvez Cristo não seja o melhor caminho. Porque ser feliz diante da perspectiva do mundo, irmãos, é ceder às coisas deste mundo. Ser feliz na perspectiva deste mundo é se entregar às vontades deste mundo, é se render aos poderes deste mundo. Mas nós estamos aqui sendo mais do que felizes, porque não olhamos com olhos terrenos, olhos limitados, nós olhamos pelos olhos da fé. Essa batalha, irmãos, ela precisa ser entendida que é uma batalha que ela nasce do reino espiritual e das forças celestiais que nos cercam. E o Senhor, Ele quer revestir você com a armadura dEle. Revestir você com a sua armadura. Olha o que diz lá em Filipenses: a força é dEle, tudo posso naquele que me fortalece. Eu já disse aqui, esse texto ele não fala a respeito de você conseguir algo e falar: eu tudo posso naquele que me fortalece. Você consegue um carro e fala: tá vendo, tudo posso naquele que me fortalece. Consegue um emprego, tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso. O apóstolo Paulo estava em cadeias, e quando ele fala isso, ele fala: eu posso passar dificuldade, eu posso passar por tristezas, pessoas podem me trair, porque Cristo está comigo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Você vai passar, irmãos, você vai lutar, mas com as armas de Deus e não suas, com a estratégia de Deus e não sua. A força é dele, eu sou a videira, vós as varas, sem mim nada podeis fazer. João 15. Ele é a videira que sustenta, irmãos, os ramos. Ele é a videira que alimenta, irmãos, os ramos. E nós, eu e você, somos essas varas. Nós somos os ramos. Se estivermos em Cristo, seremos alimentados. Mas se não estivermos em Cristo, secaremos, irmãos. Morreremos, irmãos, no chão. Viraremos palhas para alimentar o fogo, irmãos. A armadura ela é divina, não é tua, ela parte de Deus, é um empréstimo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo tem armadilhas para mim e para você. E as armadilhas elas diferem, irmãos, para cada um. Há armadilhas que os banquetes são oferecidos. Não foi assim com Daniel? Com uma das melhores comidas, da comida do rei. E Daniel fala: não, eu vou me preservar desta comida que é consagrada a ídolos. Eu vou me preservar porque eu sirvo ao meu Senhor. Talvez bandejas estejam sendo servidas para você. Bandejas com muitas coisas, e isso abrilhanta os teus olhos, mas você é um combatente. O Senhor está falando com você. Você é um combatente, um soldado. Preste atenção. Você é um sentinela da verdade. Talvez você ainda não saiba disso, mas o Espírito Santo abrirá os seus olhos. Você é um sentinela da verdade, você é um soldado e está sendo forjado, está sendo chamado, e o Espírito Santo de Deus diz para você: você é meu, você é meu. Você serve ao Senhor dos exércitos, a este rei a que você serve. Não são os reinos deste mundo, não são os governos deste mundo, mas você é um soldado do Senhor dos exércitos.
As saladas do inimigo para outros, ao invés das bandejas, são retirando as bandejas. Quando ele retira, algumas pessoas também perdem essas batalhas. Para um ele oferece bandejas, para outro ele tira. Eu não sei, irmão, qual é a sua situação, mas essas batalhas, elas estão sendo travadas hoje mesmo, sobre a minha e a tua vida, sobre o meu coração e o teu coração. A armadura de Deus, lá no Antigo Testamento, lá em Isaías 59, 17, põe aí para mim, Sabino. Isaías 59, 17. Ele descreve a armadura que o próprio Deus veste. Fala que porque Deus se revestiu, ele é Deus, porque ele se revestiu de justiça, como de uma couraça. Faz sentido com o texto de Efésios? E pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo, como de um manto. Essa armadura agora ela é dada por você, uma armadura divina. E essa armadura divina, ela te dá autoridade sobre esses principados, sobre esses ataques. Eu quero dizer para você, você não vai viver com medo, porque essa armadura, ela te dá autoridade. Autoridade. Isaías 59, 17, nós lemos. Mas lá em Romanos 13, 12, 14 vai dizer: vistamo-nos das armas da luz, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Armas de luz, irmãos, armas divinas. E nós achamos que os nossos inimigos são o nosso empregador, o nosso chefe, aquela pessoa da faculdade, do trabalho, do ministério. O irmão que não olha e não cumprimenta. O irmão que nunca abriu a porta da sua casa para a gente. O irmão que olhou torto. Aquele que nos feriu. Nós achamos que o nosso inimigo são esses. Mas os nossos inimigos, irmãos, não são carne ou sangue. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Eu fico preocupado quando algum irmão vai para uma igreja. Eu era de algumas igrejas, e aí alguns membros iam para outras igrejas e voltava de lá e disse: o profeta disse que tinha uma pessoa no meu trabalho que fez uma feitiçaria contra mim, mas ele orou assim: volta toda essa feitiçaria contra quem fez. Aí eu falei assim: isso não é profeta de Deus não, isso é profeta de Baal, irmão. O nome disso que ele fez foi macumba gospel. Ele fez uma macumba gospel. Porque nós fomos chamados para orar pelos que nos ferem. Abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Amar aqueles que nos odeiam. Quando eu estou orando por um trabalho de libertação dentro de uma família, a primeira coisa que eu falo, e quando Deus me mostra que foi feito um trabalho, eu falo: nós vamos orar por esta vida. Nós vamos clamar para que Deus abençoe, para que Deus liberte, para que Deus alcance essa vida. E aí, irmãos, as coisas acontecem. Nós precisamos entender que não é contra pessoas. O nosso alvo não é pessoas. Eu não sei quem te feriu, eu não sei quem perseguiu, eu não sei quem te machucou. Mas eu quero dizer para você: libere perdão. Você quer ser municiado da armadura de Deus? Libere perdão. Perdoa. Perdoa, lança isso. E talvez isso não venha do teu coração. Clame a Deus. É um dom. Deus derrama sobre sua vida graça. Deus derramou o perdão por mim e por você. E agora nós conseguimos liberar perdão. Nós podemos perdoar. Nós precisamos, irmãos, entender
que a nossa luta não é contra pessoas, porque lá em 2 Coríntios 10, 3 e 4 vai dizer: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, nós não lutamos da maneira que o mundo que não conhece a Cristo luta. Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Olha, irmãos, eu vi a história de Carlos Chagas. Quem já ouviu falar em Carlos Chagas? É o que descobriu a doença de Chagas. Ele descobriu através de uma análise de um inseto, do barbeiro, que ele picava o rosto das pessoas, por isso que ele leva esse nome. A história dele é muito triste. Esse gênio brasileiro, ele descobriu um método que nunca foi utilizado no mundo todo. Ele descobriu um protozoário existente dentro do inseto, Trypanosome cruzi. E aí, irmãos, ele começou a se destacar mundialmente, artigos científicos saírem, e aí a Academia Nacional de Medicina, de médicos que se destacavam no Brasil, sabe o que eles fazem? Eles boicotam Carlos Chagas. Eles começam a atrapalhar as pesquisas deles. Eles pegam as pesquisas dele, quando ele sai, muda, joga fora, e começa a travar, e começa a fazer ligações, eles começam a atrapalhar de todo jeito. Carlos Chagas foi indicado ao Prêmio Nobel, seria o primeiro brasileiro a ganhar o Prêmio Nobel. Mas por causa desses homens, a história conta isso, que atrapalharam, com inveja, com perseguição, ele não ganhou. E ele foi perseguido, e perseguido, e perseguido, porque ele se destacou mais do que os outros, mais do que os demais. Mas eu quero dizer para você, a nossa luta não é da maneira que o mundo luta, porque quando o mundo diz que alguém puxa o seu tapete, vai lá e puxa o dele também. Nós não militamos segundo as pessoas como elas lutam, nós não militamos, é o que diz Paulo aos Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. 1 Pedro 5:8 vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele influencia, ele fala. Este capítulo de Efésios 6, ele nos impede de sair fazendo uma demonização de pessoas de maneira irresponsável, porque a gente costuma dizer: aquela pessoa tem demônio, faz o mal com a gente e fala aquele endemoniado. A gente é acusador, a gente causa dano nas pessoas com as nossas palavras, a gente é precipitado no falar e no agir. Esse capítulo é para lembrar que há um mundo espiritual maior, e que há forças que não atuam dentro das pessoas muitas das vezes, mas ao redor delas, ao redor, influenciando, falando, levando, conduzindo. Irmãos, nós precisamos estar vigilantes. Nossa luta não é contra carne e sangue. Aí ele vai dizer: mas sim contra principados. Sabe o que são principados? Governos. Ele compara as ações espirituais a governos terrenos. O inferno é organizado, meu amado. Pense que não. O inferno é organizado. Governos, potestades são autoridades, existe uma hierarquia espiritual no céu. Demônios, irmãos, que têm uma hierarquia e uma patente mais alta. Você sabe o que é isso, patente? Capitães, major, coronel, general. Ei, irmãos, existem hierarquias dentro deste mundo espiritual, e Paulo está nos chamando a atenção contra os dominadores deste mundo, os governantes. Os dominadores aqui, irmãos, sabe o que significa? São os governantes cósmicos desta escuridão que nós vivemos. É eles que governam este mundo, influenciando, conduzindo. Governos, homens poderosos, um mundo que está embebido em trevas, mas nós vestimos a armadura da luz. Olha que coisa interessante, é um embate direto.
E ela está nas regiões celestes. Nas regiões celestes não é o céu que nos aguarda, não, irmãos. Nas regiões celestes é Ele chamando a atenção para uma realidade espiritual que existe, é mais real do que eu e você. Talvez nós sejamos a Matrix. Não sei se você é dessa época, desse filme, mas talvez nós sejamos a Matrix. E a realidade de tudo seja o mundo espiritual. Mas tudo isso nos apreende neste mundo, para que perdemos as nossas vidas para as coisas deste mundo, esgotemos os nossos esforços, nossos empenhos, passemos por cima de quem precisar passar. Ah, irmãos, você vai lutar com as armas corretas. Talvez não agora, mas o Senhor Ele vai te dar as armaduras corretas para você vencer estas batalhas. O Espírito Santo fala ao teu coração isso. Você é um soldado de Deus. Você é um soldado de Deus. Portanto, no verso 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você precisa ter uma atitude. Deus está entregando a armadura dele nas tuas mãos, mas você precisa se revestir dela. Se você ficar dormindo, se você ficar levando a vida de um cristianismo e uma religiosidade fraca, tomando um mingauzinho, aí eu quero dizer para você, você vai sofrer ataques, você vai se desesperar, você vai ficar angustiado, você vai ficar triste. Mas se você estiver preparado como um sentinela, chamado pelo Senhor, eu quero dizer para você, o dia mal virá, mas você estará aí preparado. Você vai olhar para os olhos dele, irmãos. Eu quero dizer para você, você vai olhar diante dessa dificuldade e você vai rir, sabe por quê? Porque o Senhor te coloca perante os inimigos. Ele ungiu a tua cabeça com óleo, Ele coloca você perante uma mesa com os inimigos e Ele ri desses inimigos, porque eles não podem tocar em você. Eles não podem tocar em você. Você precisa se revestir dessa armadura e resistir, irmãos. Resistir não é recuar, é resistir mesmo, é enfrentar. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Sabe por quê? Porque Cristo já venceu tudo isso. Esses dominadores, esses principados, essas potestades foram colocados debaixo dos pés de Cristo. Veja no capítulo 1, verso 20. Capítulo 1, verso 20. O qual exerceu ele em Cristo. O que? A grandeza do seu poder, que fala no verso 19. A grandeza do seu poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita de Deus nos lugares celestiais. E Jesus está acima de quê? No verso 21. Acima de todo e de todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas também no vindouro. E ele pôs todas estas coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Eu tenho notícia, eu e você vamos vencer, porque ele já venceu todas as coisas. Eu e você vamos vencer, porque tudo já foi vencido por ele. Ele já venceu. Vamos permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Estais, pois, firmes. No verso 14. Cingindo-vos com a verdade. É o cinturão da verdade. Nós estamos falando, irmãos, de uma armadura romana. A panóplia romana. A armadura romana, eles usavam um cinturão grosso. Era uma túnica. E a túnica, irmãos, quando você anda... Não sei se você já andou com a túnica.
Ela atrapalha você. Se eu estou com uma blusa grande, já me atrapalha? Ela atrapalha a sua caminhada. E o soldado, ele não poderia ter esse impedimento. Ele tinha que ter movimento, ele tinha que ter agilidade. Então ele pegava a túnica, dobrava ela e passava esse cinturão. O cinturão era feito de um couro grosso, ele protegia também algumas áreas vitais aqui do abdômen. Ele, nesse cinturão que ficava também ali alçado a espada, a gládios. Ele colocava ali essa espada, uma espada de mais ou menos 55 a 60 centímetros, e colocava ali junto desse cinturão. A verdade aqui não é a sua sinceridade. A verdade aqui é a verdade do Evangelho da salvação. A verdade aqui é a verdade de Cristo. A verdade aqui é uma pessoa, Jesus Cristo. E se você estiver cingido de Jesus Cristo, meu amado, eu quero dizer para você, você vai poder caminhar com mais facilidade. Você vai poder lutar. Você vai ter agilidade. Você vai ter destreza, meu amado. Você não vai ficar embaraçado com as coisas deste mundo. Se você estiver cingido com esse cinturão da verdade, você vai poder lutar. A palavra lutar aqui era usada no contexto de luta greco-romana. Você já viu luta greco-romana? É os cabos que uma batalha corpo a corpo. É uma batalha intensa. Se eu e você estivermos cingidos da verdade, nós vamos ser ágeis contra as ações do inimigo. Nós vamos perceber cada movimento dele, estaremos atentos e desarmando as ciladas que ele estiver preparando. Estais firmes, cingindo-vos, preparados para a luta, para esse combate corporal. Vestindo-os da couraça da justiça. A couraça, irmãos, ela era feita de um elemento de bronze, que era colocado no peitoral. Ele protegia o tórax, pulmão, coração. Como eu disse para você, as feitiçarias que eram feitas eram para atacar órgãos dos homens. Aquele povo era ocultista. Você vai estar preparado, irmãos, e nada vai atingir o teu coração. O que o mundo tentar colocar no teu coração, eu quero dizer para você, você ali revestido dessa couraça, e a justiça não é a sua justiça, não, eu sou bom, eu que faço as coisas, é a justiça que foi conquistada por Cristo na cruz. Você agora é justificado. Justificado. Nós precisamos, irmãos, estarmos com o cinto da verdade, como diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que neles fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus, ela nos justifica. E agora que o inimigo tentar acusar o teu coração, dizendo, olha o que você fez no passado, agora você quer dar uma de crente? Agora você quer dar uma de crente, é? Eu tenho um amigo, irmãos, ele é um crente que eu tenho muita estima por ele. Mas ele uma vez chegou para mim e falou, Gil, eu estou perturbado, a minha alma está perturbada. O inimigo, ele fica me lembrando das coisas que eu fiz no meu passado. E isso está atrapalhando a minha caminhada. Eu falei, meu irmão, entenda uma coisa. O teu pecado não é maior do que a cruz de Cristo. Se o teu coração te condena, maior é Deus. Maior é Deus. A couraça da justiça, a justificação, ela vai dizer, você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. O inimigo, ele não vai poder atacar o teu coração. Ele não vai alcançar o teu coração. Ele não vai te causar falta de ar, pânico. Tem gente vivendo com ansiedade, com pânico, irmãos. Com muitas coisas. Eu quero dizer para você, o Senhor tem paz. A justificação em Cristo Jesus, ela traz paz, ela traz segurança, ela traz convicção.
No verso 15 vai dizer: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Olha o que diz lá em Isaías 52, 7. Põe para mim. Quão suaves são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Na armadura romana, a sandália, irmãos, ela tinha cravos. O soldado ele firmava, e ele precisava ficar com um escudo muito grande, era um escudo de 1,20 m, 75 centímetros de largura, um escudo pesado, de madeira de lei, revestido de couro, embebido em água, era pesado. Ele colocava esse escudo na frente, e quando vinha o exército e travava ali, empurrava, eles tinham cravos, e eles resistiam, eles não iam para trás, mas eles iam avançando. Eles empurravam o inimigo, era um escudo que dava a possibilidade de avançar. Enquanto eles estavam ali tentando atacar, eles protegiam e eles empurravam o inimigo se desequilibrava, eles vinham com a gládios e furavam o inimigo. A estratégia deles era essa. Não era um escudo puramente de defesa, ele era estratégico. O inimigo vinha e vinha com toda a força, eles segurando, eles empurravam ele. Quando ele se desequilibrava, ele vinha com a espada Gládios e perfurava mortalmente. E eles repetiam essa estratégia várias e várias vezes. A sandália com os cravos que firmavam, dava estabilidade. O evangelho, ele traz a estabilidade para a tua vida. O conhecimento do evangelho, ele traz paz para o teu coração. Ele vai te trazer sustentação, equilíbrio. Diante das batalhas você não vai se desequilibrar. Se você estiver, irmãos, com o evangelho no teu coração, com esse evangelho, ele vai trazer paz para você. Você vai estar firme, inabalável, preparado para caminhar, para avançar. No verso 16, ele vai dizer: embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Como que o escudo pode apagar uma lança com fogo? Era um escudo que era revestido com couro. Eles embebiam na água, e quando o dado flamejante vinha, ele batia nesse escudo e apagava. Era um escudo grande. Eles faziam uma estratégia, irmãos, que era uma estratégia de formação tartaruga. Os soldados se juntavam e eles colocavam o escudo na frente, outros colocavam o escudo por cima. Eles não tinham proteção nas costas. Era lateral, frontal e por cima. Eles ficavam assim, e quando as flechas acabavam, eles iam avançando, na mesma formação. E acabavam com todo o exército inimigo, somente assim. Se você não estiver na comunhão da igreja, se você estiver isolado no campo de batalha, você vai perder essa batalha. Eu vou ser crente do meu jeito. Eu vou ser crente em casa. Eu já vi muitos dizendo isso. Eu já tenho Jesus. Preciso de igreja para quê? Aí eu cito João capítulo 6. Jesus reúne as pessoas em grupos de 50 e 100. Quem não estava sentado no grupo não recebia pão. Não recebeu a multiplicação, não viu o milagre da multiplicação dos pães. Eu quero dizer, nós só somos alimentados se estivermos em comunhão. Quando ele pega o pão, ele dá graças a Deus, parte e diz... Ele dá graças a Deus, ele abençoa, é a Eucaristia, é o dar graças pela comunhão. Nós precisamos da igreja, nós precisamos um dos outros, nós precisamos estar nessa formação tartaruga, irmãos, e nos blindarmos dos ataques.
É a igreja se juntando, unida, lutando e avançando, irmãos. O inferno não vai parar a igreja. A igreja irá avançar. Esse escudo, irmãos, ele era um escudo que ele protegia todo o corpo, mas ele não protegia as costas. E quando o inimigo estava pressionando demais, alguns eles deixavam o escudo de lado e corriam, porque o escudo era muito pesado, não dava tempo deles levar o escudo. Eles corriam e aí eles recebiam uma flechada nas costas. Eu quero dizer para você, olha, não larga, não solta o escudo. Está difícil, permaneça na posição, você é um soldado. Permaneça na posição, lute, seja forte, seja valente e corajoso. Josué 1:10, né? 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O 10. Então deu ordem a José, não, só o 9 mesmo. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não te espantes. Ser forte. Se revista de força. No verso 17 ele vai dizer: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, irmãos, ele protegia a mente, a cabeça e o pescoço. Ele tinha uma proteção aqui do pescoço, toda volta, e aí protegia a cabeça, né, o crânio. O capacete é muito importante. A salvação, irmão, se você ter convicção da salvação, o inimigo ele lança culpa. Olha o pecado que você está cometendo. Ah, você cometeu hoje de novo, foi? Ih, rapaz, você não é crente não, você não está salvo não. Eita, olha aí, ajeita isso aí da tua vida, porque desse jeito você não... Que crente fraco que tu é. Mas sabe o que Deus fala? Ele te salvou e Ele te selou, meu amado. Ele selou o teu coração. Você reveste sua mente disso. E quando o inimigo te disser isso, uma vez eu falando com um amigo meu, ele foi para uma casa e lá ele se deparou com uma endemoniada. E a endemoniada falou muitas coisas para ele e ele ficou sem reação. E depois ele compartilhando, eu disse para ele: amado, quando você estiver nesse lugar, você fala assim: o sangue de Jesus me limpou de todo pecado. Cala agora, porque eu não autorizo você falar nada. O capacete, irmãos, é a convicção de salvação. É a convicção de que você foi chamado. É a convicção, irmão, plena, que o mundo todo, irmãos, pode ir por uma direção contrária. Você vai permanecer em Cristo. A sua mente não vai ser atacada. Renovai, irmãos, a sua mente. Não se amoldem as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja boa, Romanos 12, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos, estar com esse capacete, para que as espadas do inimigo não possam cortar a nossa cabeça. Mas junto do escudo, nós não vamos ficar somente na defensiva. Você vai atacar, você tem a Gládios, você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é a sua palavra, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, se você estiver, irmãos, municiado dela, se você estiver preparado, afiando essa espada, agora se você guardar a espada e deixar ela enferrujando, aí você não tem por onde não. Quando você for dar uma espadada, o inimigo dá, que é a sua tora. Afia a tua espada, cuida da tua espada. Vai, irmãos, e prepara, luta.
As ferramentas são feitas para usadas. Se você não usa uma ferramenta, quando eu vou pegar lá, eu quase não uso, Júnior, uma ferramenta. Eu vou pegar o alicate, meu Deus, o alicate não está nem abrindo mais, eu nem usei ele. Aí eu vejo um alicate do rapaz que chega lá para ajeitar qualquer coisa, mais enferrujado que o meu, e bem molinho. Aí ele é porque eu uso todo dia. Aí a gente tem uma espada, irmão, não usa. Abre lá em Salmo 91, Salmo 121, a gente quer fazer mandingas espirituais. Eu quero dizer para você, abrir no Salmo 121 não vai fazer nada com a tua vida. Deixa aberto lá no teu carro, na tua casa, qualquer coisa assim, não vai fazer nada. Guarda a palavra no teu coração. Pega essa espada, meu, pega na tua mão. Esteja afiado, quando alguém falar, olha, luta. E aí, sabe como você vai fazer isso? Com toda a oração e súplica, dobrando os seus joelhos, clamando, suplicando, se consagrando, irmãos, de noite, de dia, ao acordar, ao entardecer, ao enaltecer, em todo momento esteja orando, buscando de Deus. Eu quero dizer para você, o Senhor tem segredos para falar para você. Orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, porque não é só você. Se você sair da formação, toda a formação é comprometida. Ore, interceda. E Paulo vai dizer: interceda por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ore por mim também. Levante agora. Fica de pé. Você quer a sua família protegida? Ser revista da armadura de Deus, não das suas armas. Você quer ser o homem mais sucedido da terra, mais rico que Elon Musk? Eu sou mais rico que Elon Musk, meu irmão. Eu tenho essa convicção no meu coração. E ninguém rouba de mim, não. Eu sou mais rico, irmãos. Você é mais rico, pode ter certeza disso. E o mundo não vai roubar de você, não. Nossas famílias serão blindadas, irmãos, porque tem guerreiros que lutam com as armas certas. Você vai lutar com as armas certas, escuta. Eu não sei se é com a espada, irmãos, ou com o fuzil que você vai lutar. Eu não sei o contexto hoje, talvez Paulo usaria, ele vai colocar um fuzil muito potente nas tuas mãos, mas eu quero dizer para você, você vai ser um sentinela, vigilante. Você vai ser aquele que abençoa a tua esposa, os teus filhos, paciente, que tem palavras de edificação dentro da sua casa. Você é aquele que não vai chegar num dia ruim de trabalho descontando dentro de casa na pessoa que você ama, que cuida, que zela por você. Não, meu amado, você vai ser abençoador. Você vai blindar a sua casa porque você é um soldado de Deus. Escuta. Porque as coisas deste mundo querem atribular o teu coração, querem roubar a tua paz, querem fazer você ficar andando em círculos, perdido, conquistando quinquilharias. Porque eu quero dizer para você, as coisas deste mundo são bugigangas, meras bugigangas, mas os tesouros do céu são eternos, meu amado. Ei, começa a mudar e lutar por aquilo que é eterno. Muda a perspectiva da tua mente. Não barganhe as coisas de Deus em troca de quinquilharias. Não seja como os índios do passado, que os portugueses chegavam aqui e ofereciam pentes e espelhos e recebiam ouro. É isso que você está fazendo, você não está entendendo. Ei, o mundo tem entregado para você um pente, um espelho, e você tem entregado os tesouros celestiais. É hora de você se acordar, meu amado. Tem um
tesouro inestimável nas tuas mãos a ser entregue. Ei, combata o bom combate, seja forte, seja valente, supera. Não se agarre às quinquilharias, aquilo que é efêmero, que se desfaz, que se desfarela, irmãos. Oh, meu irmão, que é corrompido pelo tempo. Oh, Deus, fala aos corações dos teus filhos, Pai. Eles são guerreiros. A armadura de luz, Pai, está disponível para eles. Oh, meu Deus, eles precisam se revestir, porque há ataques acontecendo, Pai, todos os dias. Eu repreendo todo o poder oculto das trevas neste lugar. Eu repreendo toda cegueira espiritual neste lugar. E algumas coisas que têm acontecido na tua casa, que você não entende, algumas coisas que você escutou, que você não entende. Ei, é o inimigo, é essa força querendo acabar e destruir com você, causar ansiedade, causar inquietação. Mas o Senhor tem paz para a tua vida. Ele tem o amor, Ele é o teu Pai, Ele é aquele que cuida, que zela, que te abraça, que te dá um propósito novo. Você é obra do Criador. Ei, aquilo que é criado tem um objetivo: servir ao Criador. Você só vai encontrar a alegria de verdade quando você começar a servi-lo.